Pessoal, bom dia a todos e a todas. Estamos aqui agora pela manhã na Câmara Municipal para a gente poder passar algumas informações em relação à situação do Covid-19 em São Gotardo. Então, o município de São Gotardo até agora tem um caso positivo. Esse caso veio a ser confirmado na sexta-feira, dia 10 de abril. Esse paciente, ele deu entrada, na verdade ele esteve numa viagem no exterior, e quando ele chegou no município por volta do dia 20, salvo engano, ele apresentou alguns sintomas normais de febre e tosse, e a partir desse momento que ele procurou o serviço de saúde, então ele foi isolado, seguindo as recomendações do Ministério da Saúde. Após os 10 dias desse início dos sintomas, esse paciente voltou a sentir alguns novos sintomas, e aí então foi solicitado para a gente fazer a coleta do exame e então mandar para análise, e esse resultado só veio então depois de 10 dias. Esse paciente foi orientado então a seguir a quarentena, como é recomendado pelo Ministério da Saúde, isolamento social. Ele assina um termo de consentimento onde ele se dispõe então a permanecer em casa em isolamento nesse período. No mesmo dia, no dia anterior, a gente também teve um novo caso suspeito. Esse paciente deu entrada no serviço de saúde com alguns sintomas e um sintoma mais agravante, que é uma dificuldade respiratória. Então, imediatamente também foi feita a coleta de exame dele na sexta-feira também. E esse exame, então, esse paciente então já foi submetido a uma internação, devido à dificuldade respiratória. Ele ficou no nosso hospital de sexta-feira até sábado e se encontra agora no Hospital São Lucas, em Patos de Minas, em observação. Esse paciente encontra-se estabilizado, evoluindo bem em relação à doença, e o município também está monitorando tanto o próprio paciente e também familiares. Está sendo monitorado pelo setor de vigilância epidemiológica. Então, a situação atual é essa, Hoje a gente ainda não tem boletim, então a gente ainda não tem o resultado desse caso suspeito, aguardando, a liberação desses exames pelos próximos dias. Leandra, baseado nisso, a imprensa nos mandou alguns questionamentos, e um deles, nesse contexto, pergunta se, confirmado esse caso suspeito, São Gotardo terá estrutura para suportar e conseguir salvar vidas. No caso, a questão dos respiradores também foi questionada. Então, gente, a gente tem sempre falado aqui, em outras entrevistas, informando a população a situação de São Gotardo. São Gotardo hoje ainda não está habilitado para atender nenhum paciente. Habilitado, que eu falo, o Ministério da Saúde ainda não reconhece São Gotardo para poder fazer o atendimento de pacientes em internação em caso de Covid. Os únicos 2 hospitais da região é o São Lucas e o Hospital Regional. Então, nós estamos providenciando a aquisição de equipamentos, aparelhagem, para a gente montar esse leito de UTI e sim a gente passar a ter esse serviço no município. Então, hoje nós não estamos preparados. Por isso que a gente vem reforçando a questão do isolamento social, as pessoas saírem nas ruas apenas para as necessidades importantes e fundamentais, evitando então aglomeração e ocupação dos espaços públicos, como a gente tem visto no dia a dia aí no município de São Gotardo. Então, realmente a gente ainda não está se preparado, não estamos preparados, nós estamos caminhando para se preparar, com ampliação de leitos, tanto de leitos na clínica básica, quanto também de UTI. Marilene, aproveitar que você está aqui conosco, a Marilene é secretária de Educação, queria que você se apresentasse e já colocasse para nós também em relação às escolas. Estão se questionando muito sobre a volta ou não das aulas, e também foi falado sobre uma resolução de distribuição de merenda escolar. Você esclarece para nós, por favor? Bom dia a todos. Eu estou aqui representando a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo. Bom, em relação à volta às aulas, no momento nós estamos em recesso até dia 28 de abril.
Esse recesso, ele além de atamento, né, de semana de saco cheio, e alguns feriados e pontos facultativos que nós temos no segundo semestre. Após o término desse recesso, nós vamos ver o que vai ser feito. Com relação à data de voltar às aulas, é impossível dizer por enquanto. Como que nós estamos nos orientando? Nós estamos seguindo os critérios da Organização Mundial de Saúde, os critérios técnicos do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde, a legislação que rege, né, a educação, a LDB, as próprias orientações do Ministério da Educação e da Secretaria Estadual de Educação. Então, nós vamos caminhar em conformidade com a legislação educacional e com a legislação técnica da saúde. E as pessoas precisam se manter informadas, né? Porque nós não podemos prever quando as aulas irão voltar neste momento. Com relação à deliberação de distribuição de merenda escolar, porque nós sabemos, pessoal, que muitas crianças, né, do nosso município mesmo, a alimentação principal delas era na escola. Então, nós estamos aguardando uma decisão do Ministério da Educação a respeito, né, disso, e saiu agora uma resolução do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação que diz que nós podemos utilizar parte do recurso destinado à alimentação escolar para beneficiar, ajudar, auxiliar essas famílias. Então, qual foi a nossa ação? A partir do momento que essa resolução foi publicada, nós estamos fazendo um levantamento de quem são essas famílias, quem são essas crianças. A partir do momento que essa lista estiver pronta, que provavelmente será nessa sexta-feira, ela vai ser repassada para a assistência social. A Secretaria de Assistência Social, ela tem um sistema onde são cadastradas as famílias carentes, Bolsa Família, e esses dados serão cruzados. Nesse cruzamento, a família que tem aluno na rede municipal de ensino e já for assistida pela Secretaria de Educação, então ela já está assistida, ela não está em necessidade. Quem serão as famílias beneficiadas? As famílias que ainda não são assistidas pela Secretaria de Assistência e Promoção Social. Como que vai se dar essa assistência? Através de cestas básicas que serão organizadas em parceria com o recurso da merenda escolar e com os recursos da assistência social. Então vai ser distribuída pela assistência social. E quando será distribuído, a gente vai divulgar assim que nós tivermos fechado esse processo. E vai ser o mais rápido possível. Sede, um dos questionamentos também em relação a comércio, e foi colocada muita questão de ônibus, lotações de trabalhadores. Você pode colocar para nós? O decreto fala da questão do transporte coletivo e transporte também do trabalhador rural. Enquanto a maioria dos municípios do próprio estado determina que o transporte coletivo, transporte de qualquer espécie, seja proibido o passageiro em pé. Nosso decreto é um pouco mais amplo. O que está fazendo, por exemplo, a CBM em Araxá, nós limitamos em 50% a lotação dos veículos de transporte coletivo, também de transporte de alunos, caso haja volta às aulas, e também do trabalhador rural. Qual que é a finalidade dessa lotação pela metade? Quando nós fazemos a lotação máxima, todos sentados, nós vamos estar o passageiro ao lado do outro. A possibilidade de contaminação é muito maior. Quando a gente determina que se faça um limite máximo de 50%, nós vamos ter a possibilidade de isolar a pessoa que está no banco e não ter o seu companheiro ao lado, e ao mesmo tempo o passageiro da frente, de trás, fica escalonado. Nós não vamos ter apenas uma poltrona nesse centro, nós vamos ter duas poltronas. Então há a possibilidade de fazer esse zigue-zague, fazendo com que o passageiro, tanto da área rural como do transporte coletivo, tenha mais isolamento necessário, de acordo com a recomendação da Organização Mundial de Saúde. Então esse fato de a gente limitar o número de passageiros em relação ao transporte é justamente para distanciar o trabalhador um do outro e também de quem usa o transporte coletivo. Aqui na cidade não tem problema porque o fluxo de transporte urbano é muito pequeno, mas quando há um dia de pico, o pessoal da guarda realmente tem um fluxo maior. Então a gente determinou que faça um horário mais escalonado para que o pessoal não possa concentrar nos bancos e também nos de bairro. Então é uma medida que ele fez justamente para poder distanciar as pessoas. Daniel, eu queria que você apresentasse
e respondesse para nós como está funcionando a questão da fiscalização. Foi questionado quantos profissionais, se há multa para o comércio, se há multa para o cidadão, como está funcionando? Quais são os profissionais que estão atuando? Bom dia, sou Daniel, secretário de administração. Atualmente a gente está com um quadro de fiscais com 7 pessoas, vou contratar mais 4. Eles estão atuando na recomendação, né, pelo que segue o decreto. Eles estão trabalhando na questão de evitar aglomerações na questão do comércio, como o decreto exige. E em relação a essa questão de multas, o decreto define que caso haja descumprimento no comércio, inicialmente existe uma multa de 5 BVDs e posteriormente 10 BVDs. Então o trabalho principal deles é nessa questão de evitar essas aglomerações, que é o que é recomendado. Em relação à multa para aglomerações, não tem nada que defina essas multas, não tem nada que faça dessas multas. É importante deixar claro que, evitando essas aglomerações, consequentemente, o risco diminui, consequentemente facilitando o serviço da fiscalização. Ok. Leandra, explica para nós sobre a criação do comitê, como ele funciona. Foi questionado algumas questões em relação à atuação do comitê, né? Quem participa do comitê, né? Como que são feitas as deliberações? Bom, o comitê ele foi criado há mais ou menos 15 dias, né? Através do decreto municipal. Ele tem membros tanto do executivo, legislativo, polícia militar e membros do Conselho Municipal de Saúde. Né? Então ele tem a função de deliberar, né, qual a melhor conduta, né, para a gente tomar em relação à situação nossa de enfrentamento ao Covid-19 em São Gotardo. Então a gente não tem uma receita do bolo pronta, a gente segue as orientações do COES, né, que é o Centro de Operações Estratégicas e Emergências em Saúde Pública em Minas. Ele também tem a nível federal. Então a gente segue essas orientações. A gente também discute a questão técnica, né? Algumas questões técnicas também o comitê avalia, mas a gente toma a decisão de uma maneira em consenso, né? Onde a maioria dos membros delibera, né, de acordo com a melhor posição para o nosso município. Então, e avaliando cada caso. Então, assim, ele reúne, ordinariamente a gente está reunindo quase que 3 vezes por semana, né? E extraordinariamente, como aconteceu no sábado, nós também fizemos uma reunião extraordinariamente. Então, assim, a gente reúne sempre que necessário. Então ele vem para poder ajudar o município a tomar qual a melhor decisão para esse enfrentamento. Por favor, não posso questionar de uma vez assim, porque eu vou ficar voltando ao assunto. Um telespectador perguntou, Leandro, sobre a questão da maior representatividade do conselho. Então, por que não tem, por exemplo, médico, o pessoal da CDL não faz parte, as igrejas, assim, essa a gente segue, nós seguimos o comitê estadual, né? O comitê estadual de enfrentamento, aí existem os regionais e cada município tem autonomia de descrever o seu. O nosso comitê, sempre que a gente precisa de uma questão técnica, a gente chama os médicos, né? Principalmente os nossos da rede pública, inclusive no sábado o doutor João estava presente, mas não existe uma obrigatoriedade de ter essas outras classes envolvidas no comitê. Nós podemos estudar, ver a possibilidade de alguma outra classe que, se for importante, contribuir positivamente, e se o decreto estadual, o decreto de criação do comitê estadual, ele permitir isso, a gente também pode fazer. Mas hoje ele foi criado baseado nesses critérios que a gente segue do Estado. Ok. Então, realmente era isso, né? Em relação ao comitê também, foi falado assim, por que voltou atrás
só na questão da barbearia e da academia, considerando que todo o comércio, né, mantém-se aberto. Foi feito esse questionamento. Pode ser. Não, na verdade, assim, a gente realmente foi pego de surpresa com esse resultado bem no final de semana, no feriado prolongado, né? Então, a gente até decidiu agora que o comitê, o que ele tiver que deliberar, já é para funcionar, deliberar e funcionar em seguida. A gente não dá esse tempo, né? Porque esse tempo talvez você age muitas vezes pela questão da emoção. Então a gente, essas medidas que o comitê vem tomando, a gente também pode corrigir, né, para os próximos momentos. E aí, nessa questão, a gente achou por bem, por a gente não estar totalmente preparado com a nossa estrutura de saúde, nós achamos melhor retroagir, né, e repensar as medidas para a gente tomar uma decisão que a gente não tem que ficar voltando atrás, né, 2 dias após. Então a gente achou por bem retroagir, pensar melhor, avaliar a questão técnica, avaliar o que pode cada entidade, instituição, comércio que vinha a ser aberto, ele estruturar da melhor forma que a gente então não tenha que voltar atrás nas decisões. Então foi por esse motivo, né, que a gente voltou atrás nessa decisão. Leandro, também no contexto do comitê, estão falando assim, ruas lotadas, salão funcionando escondido, supermercado não estão cumpridas as exigências. Se o comitê, né, no caso loteria e banco, se o comitê tem alguma ideia ou deliberação ou alguma informação para passar, porque de fato não está acontecendo o isolamento social, né? Nesse sentido. O que diz respeito a supermercado, banco, loteria, onde nós estamos notando uma concentração maior de pessoas, nós tivemos uma reunião sábado, ontem, aliás, com todo esse segmento, loteria e sistema financeiro da cidade. E vamos estar fazendo, dentro de poucos dias, uma reunião com o supermercado. Justamente, mediante aos olhos de toda a população de São Gonçalo, a gente mesmo passa, vendo muita fila no banco e também nos grandes supermercados. Então, mediante esse fato, reunimos de maneira extraordinária com toda a classe financeira e da loteria ontem, justamente para resolver juntamente com eles um trabalho em conjunto, a Polícia Militar, a Prefeitura através do seu setor de fiscalização, juntamente com o sistema financeiro, onde de maneira conjunta nós vamos trabalhar para evitar essa aglomeração. Já existe, por exemplo, uma campanha na cidade onde todo comércio, todo empresário, tanto faz da área urbana como rural, faça transferência para pagamento dos seus funcionários, evita o máximo o pagamento em cheque ou que se troque dinheiro, assim evitando filas. Mas há no caso excepcional da Caixa Econômica Federal e com reembolso das pessoas por valor de R$600 também, há realmente uma tendência à concentração. Nesse caso, estaremos trabalhando todos, Polícia Militar, Prefeitura e a Caixa, em conjunto para que a gente evite o máximo de aglomeração. Mas nesse momento realmente que há um reembolso para essas pessoas, há uma demanda muito grande de pessoas que vão buscar esclarecimento e também vão buscar o seu saco. Então é importante nesse momento saber que em alguns setores é mais difícil esse distanciamento, mas estamos trabalhando para que a gente possa resolver o mais rápido possível esse problema. E aí, complementando, né, esse trabalho vai ser feito, como o prefeito falou, que eu acho que é importante, tanto o gerente, né, dos bancos, Casa Lotérica, se comprometeu junto com a fiscalização de fazer esse trabalho em conjunto, porque o problema é de todos nós, né? Então a gente precisa orientar quem está nas filas para manter o distanciamento, e como esse fluxo, principalmente agora, nesses repasses do governo federal, vai aumentar ainda mais o fluxo ainda das casas lotéricas e principalmente da Caixa Econômica Federal. Por isso, desse trabalho mesmo a gente vai fazer de orientar esse distanciamento e prevenir então essa questão da aglomeração
que está acontecendo principalmente agora, né, no centro. Né, nós iniciamos também o trabalho de divulgação de rádio, orientando de rádio e carro de som, né, orientando para que a população saia realmente se houver necessidade, né, e mantendo também as medidas de higiene, principalmente na lavagem e limpeza das mãos. Eu encerrei as duas perguntas, eu vou abrir para vocês, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Posso começar aqui? Primeiro, eu queria saber do prefeito essa questão do estado de calamidade, o que muda, se isso, parece que foram citados ali vários, pelo que eu entendi, alguns decretos que voltam a ter validade, e o questionamento realmente é se esse estado de calamidade interfere na abertura do comércio, realmente o que significa um estado de calamidade? Na verdade, como há muitos municípios que já estão realmente num estado de pandemia, de caos na área de saúde, o decreto de calamidade que foi instituído no município é justamente para se antever alguns problemas. Com o decreto nós podemos comprar alguns equipamentos, alguns medicamentos com a mais urgência possível. Então, quando você tem a instituição do decreto de calamidade, muita coisa pode ser comprada com 3 orçamentos de maneira muito mais ágil. Alguns trabalhos que a prefeitura pode executar com mais rapidez, sem aquela burocracia normal que existe na questão jurídica. Então isso facilita um pouco. Por exemplo, nós estamos comprando vários equipamentos, leito, equipamento de TI, para que possa atender a população em nosso município. E isso dá agilidade para repassar recursos para a cidade, dá agilidade para o município comprar equipamento, então isso tudo facilita. São meios que façam que estraguem as coisas. Da mesma forma, quando vem um vendaval na cidade, que desceu milhares de casas, o prefeito decreta calamidade para poder comprar a combustão de maneira muito urgente. Porque você tem uma casa destelhada, por exemplo, você tem que cobrir de maneira urgente. Então não há tempo de publicar no edital, fazer a licitação, faz apenas 3 orçamentos e já se compra. Então, só nesses casos realmente é feito. Agora, como o corona é um vírus de esfera mundial, né? Todos os países do mundo estão tendo esse problema e todos os estados do país estão tendo também, é uma coisa muito notória. Existem poucos casos na nossa cidade, mas se isso houver acontecer numa escala maior, nós temos que estar preparados para isso. Então de maneira para se precaver, né, que possa acontecer no futuro, que a gente está fazendo esse trabalho. Não é que existe hoje uma calamidade, um caos na área de saúde, mas pode acontecer, como está acontecendo em muitos municípios. Municípios que não tiveram tomado essa providência, eles estão tendo esse problema muito sério. Mas você imagina bem, por exemplo, Manaus, Macapá e Fortaleza, está recebendo uma ajuda mais direta do governo federal. Agora, municípios pequenos não vão ter o mesmo acesso, o poder de barganha é menor. É muito mais fácil, por exemplo, atender Manaus, Macapá, Fortaleza, do que Tiro, João Tira, São Gotardo, nem o governo federal tem toda essa condição. Então é preciso que os pequenos municípios se estruturam da forma como pode. Para Leandra, minha pergunta. Leandra, sobre o caso confirmado, né, o primeiro caso, mesmo o paciente já ter sido curado, as pessoas têm muitas dúvidas. Como que essa pessoa contraiu o vírus e de que forma ela fez a quarentena? Ela ficou em casa, ela precisou ser internada, ela precisou de usar medicamentos? Como que foi o processo desse paciente? Posso completar essa pergunta, por favor? Assim que se percebe a presença de uma suspeita, né, de um caso suspeito, é feito um trabalho amplo de diagnosticar todos os contatos que esse suspeito teve nos últimos dias. Foi feito um trabalho nesse sentido para verificar possíveis contágios. Pessoas próximas dele contagiadas. Pessoas próximas dele, do caso suspeito. Então, gente, todo caso suspeito é baseado em quê?
baseada nos sintomas que a pessoa apresenta, certo? E até o momento de quando essa pessoa procurou o serviço de saúde, aquele momento existia um protocolo que a gente seguia do Estado. Esse protocolo depois ele veio a ser mudado. Então, naquele início, quando ele chegou com os sintomas e de onde ele veio, na verdade, eu me corrijo aqui, ele veio, ele foi uma viagem, foi dentro do Brasil mesmo, foi no exterior. Todas as pessoas que estavam vindo decorrente das cidades de São Paulo, salvo engano, Rio de Janeiro, ela já entrava então em caso suspeito. Então esse paciente apresentou sintomas, ele foi orientado então a permanecer isolado. Quando a gente fala em orientado, a gente faz as orientações de como que ele tem que se comportar e ele também assina um termo de consentimento que ele vai se comprometer então a permanecer em isolamento, né? E aí, diariamente, o Serviço de Vigilância Epidemiológica monitora como você está bem, está evoluindo, como está o sintoma. Então, assim, do primeiro dia dos sintomas que ele procurou o serviço, então foi mais ou menos volta do dia 20 ou 21, né, Jaqueline? Ele foi procurar 10 dias depois com mudança de sintomas. Então, ele apresentou novos sintomas que aí caracterizou, então, a coleta do exame, certo? Até então, foi um paciente que estava evoluindo bem, não precisaria de internação. Só indica internação para o paciente suspeito de Covid quando ele tem uma dificuldade respiratória. Ou seja, ele vai subir andar, fazer pequenos esforços e já sente uma canseira, um cansaço, né? Então, ele vai tomar um banho, ele sente cansaço. Então, nesses casos, a conduta já é outra. Nesse caso confirmado, os sintomas eram leves, que depois evoluiu para novos sintomas e que foi que foi necessária a coleta do exame, né? Então, assim, a gente não tem como medir se o paciente permaneceu todos os dias trancado em casa, né? Então, a gente monitora tanto o próprio paciente quanto familiares que residem no mesmo ambiente, que no caso desse paciente foi os familiares dele que residiam com ele. E quando é assim, a família também tem que se isolar. A família não pode transitar, né, no espaço público. Então é dessa forma, a gente monitora por via telefone, né? Se caso o paciente, a gente teve denúncias de que o paciente estava na rua, a gente notifica, né? Por escrito, e se esse paciente, igual a gente tem outros casos hoje, se ele reincidir na rua, a gente já passa para o apoio da Polícia Militar. Inclusive tem um Código Penal, que é o, salvo engano, acho que é o 268, que ele também prevê uma ação mais enérgica, né, e até prisão em caso de paciente que desobedece, né, uma ordem sanitária. Correto. Deixa eu perguntar a respeito da fiscalização. Eu rodo propaganda, então tem muito tempo, eu acabo vendo a cidade inteira, eu sou quase um fiscal da prefeitura sem remuneração. Eu tenho visto muitos supermercados cumprindo que realmente estão sendo pedidos, mas tem muitos que, quando chega à noite, o horário que os fiscais já terminaram o seu turno de trabalho, é aí que o problema tem se agravado. Porque é nesse momento que o pessoal que trabalha no campo, nas lavouras, já chegaram do trabalho e é aí que o supermercado muitas vezes perde o controle. Essa é uma pergunta emendada a essa, eu gostaria de saber se hoje a prefeitura conta com um número suficiente de fiscais para tamanho e demanda, loterias, bancos, enfim. No último sábado tivemos problemas aqui com filas até para comprar ovo de Páscoa. Então a pergunta é essa. Então, essas questões de aglomerações de loterias, bancos, supermercados, inicialmente, como você falou, houve uma reunião com os bancos, então, consequentemente, essas atitudes vão diminuir essas aglomerações, questão de pagamento intercalado, consequentemente, assim, diminuir a demanda da fiscalização dos fiscais nessas questões. A gente dobrou o quadro de funcionários dos fiscais. A gente está trabalhando de uma forma que a gente vai montar escala justamente para fora desses horários comerciais de atendimento da prefeitura, que os fiscais atendam, façam essas fiscalizações até mais tarde, finais de semana também. Lembrando que eles vão atuar também nos distritos, guardas ferreiros, no que pertence ao botardo, todos esse âmbito de fiscalização, desses horários que consequentemente ocorre uma aglomeração a mais. Daniel, também temos de fiscalização, queria saber se está tendo também fiscalização no transporte coletivo,
como o prefeito falou, as regras foram colocadas, mas a gente tem visto realmente duas pessoas sentadas no mesmo banco, sabe? Parece que é uma coisa do... Né? Certas pessoas estão infringindo essas regras. E também no caso dos barracões, né, onde tem lavador de produtos onde fica um fugiu. Sabe? Queria saber se é possível fiscalizar esses locais também, porque essas pessoas, elas não pararam, né prefeito? Elas continuam trabalhando e, de certa forma, a gente não sabe se elas vão trazer a doença para cá, levar para lá. Só complementando a pergunta do nosso amigo Hudson, com relação também ao transporte coletivo que faz a linha São Gotardo da Guarda dos Ferreiros, há alguns dias os horários foram alterados, né, a empresa responsável pelo transporte diminuiu ao invés de aumentar os horários, ou seja, isso não causaria maior aglomeração de pessoas já que os horários, né, foram diminuídos, e se realmente está havendo essa fiscalização, né, fiscalizar a questão desses horários, se a empresa está cumprindo, né, o edital a qual foi vencedora. Da questão do transporte do trabalhador rural, semana passada nós temos 2 ônibus que realmente estavam com a lotação completa, devia estar com a metade da capacidade. Estamos atentos, de fato, realmente ainda muitos empresários infringindo o decreto, não cumprindo que determina a metade da lotação. Isso realmente é preocupante. A questão dos lavadores também, o processamento de água, a recomendação que a gente faz, e também através do Sindicato Rural, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, é que todo trabalho em escala seja feito distanciamento e zigue-zague. Você não trabalha em frente, de maneira frontal, com outra pessoa que está no lado oposto da esteira. Tudo isso para evitar realmente que esteja um contato mais próximo entre os trabalhadores. Mas, infelizmente, nem todos obedecem. Da mesma forma que no comércio local, nas clínicas, esse licenciamento que a gente exige, que a gente pede, que é recomendado, muitas vezes não é seguido à risca. A questão do transporte coletivo é a mesma coisa. Nós estamos atentos, é claro que sempre o pessoal dá um jeito de dar uma escapadinha, né, sair um pouco do correto, mas é objetivo nosso fiscalizar, atuar, e não queremos multar ninguém, não é o nosso objetivo principal. O objetivo principal da nossa sociedade, da cidade de São Gotardo, é o distanciamento das pessoas, né? A pessoa manter o máximo a distância entre um e o outro, e de maneira que a pessoa possa se isolar também dentro de casa, ou mesmo em transporte, de tal forma que a gente possa ter o mínimo possível de pessoas com problemas de corona. Isso faz com que nós possamos passar esse tempo difícil com mais tranquilidade. Ainda dentro desse assunto aí, a gente que acorda muito cedo e acaba fazendo caminhadas, já vê grande aglomeração nos pontos onde os trabalhadores rurais aí aguardam o seu ônibus, o seu coletivo para ir para o trabalho. É possível também ser fiscalizado esse pessoal, mesmo sendo na madrugada? Olha, para você ver que é tão difícil esse isolamento, vocês quatro estão menos que 1 metro um do outro, né? A gente não tem essa percepção, né? Nós organizamos um coletivo falando de isolamento, falando da concentração de pessoas. No momento onde nós temos a imprensa, nós temos todo o setor responsável pela administração, pela saúde, no entanto, nós não cumprimos a mesma determinação. Você vê que é difícil, né? Eu vi numa reunião que nós terminamos falando da crise, do vírus, e tinha gente, um do lado, conversando aqui no recinto. Então, assim, todo o esquema é feito, né, de forma que o pessoal se sente mais isolado, se sente mais distante do outro, mas a gente sente essa falta de proximidade, né? No momento realmente de crise, o pessoal quer ficar mais perto do outro. Infelizmente, isso não acontece nessa verdade, é uma coisa normal. A gente sabe que é preciso distanciamento, isolamento, mas nós não cumprimos de maneira pontual isso aí. O senhor acha que teve um certo afrouxamento de toda a população nesses últimos dias? A gente vê, por exemplo, que a população fica atenta às notícias do mundo todo e de todos os estados do país. Quando o pessoal vê que a curva realmente está no pico, está
né? Parece que há onde elas. Então, no início, realmente, o número de pessoas assim, preocupadas com o alerta era muito maior. Então, já começa a ter alguns remédios, fala-se que a pesquisa já está próxima a chegar a uma vacina, alguns países já saíram do isolamento, então o pessoal parece que fica mais relaxado. Mas isso é uma tendência natural, mas nem por isso nós não devemos ficar relaxados com ele. A gente que é responsável tem que estar atento, porque quanto mais relaxado ficar a nossa comunidade, pior vai ser a consequência. Posso perguntar? Duas observações, duas perguntas. Uma para o Leandro e outra para você. Existe um estudo por parte do comitê sobre o que a gente considera grupos vulneráveis na cidade, ou situações mais vulneráveis. Por exemplo, eu estive fazendo algumas visitas aqui na cidade, é muito comum, por exemplo, a gente lida com aspectos culturais, como o prefeito disse, é muito difícil das pessoas compreenderem essa necessidade de isolamento. Então é muito comum, por exemplo, na Guarda, tem foto de casas de forma de cortiço que convivem 20 pessoas, né? Super lotação de casas, que a gente considera, a princípio, um ponto delicado, né? E nesse aspecto a gente lida também com a questão cultural dos imigrantes, dos trabalhadores, como se eles estão sendo informados, de certo modo, sobre esse risco, nesse sentido de aglomeração. Parece que para eles talvez seja um pouco mais difícil lidar com isso. Eu não sei, a pergunta é essa: se existe um estudo por parte do comitê para a identificação de grupos e situações de vulnerabilidade em São Gotardo, para que, a partir desse estudo, possa se desenvolver ações e políticas, né, nesse sentido de ou educação ou até presencial. Para Leandro, gostaria de saber de você a respeito das subnotificações em São Gotardo. Né? Então, esse é um aspecto muito importante, principalmente porque foi divulgado há pouco, que, através de um estudo, que o número pode ser muito maior do que se apresenta, porque nós temos dificuldade, por falta de testes, por exemplo, né, de ter um diagnóstico mais preciso. Em São Gotardo específico, eu gostaria que a senhora comentasse para nós sobre a situação das subnotificações e falasse um pouco para a gente desse tema. Acho que eu vou resumir a pergunta do Hudson. Acho que as pessoas têm muita dúvida. O que são os casos sob monitoramento e o que são os casos sob investigação? Seria mais ou menos isso, né? Como identificar a real situação, né? Eu não vou responder primeiro a questão da concentração de pessoas no quarto, mas onde há casas mais próximas da outra, um número de pessoas muito grande. Por felicidade, não sei se vocês estão notando, perante a imprensa mundial, países como a Índia, as grandes favelas do país, e a incidência do corona está sendo muito pequena em relação aos outros centros urbanos. Então a gente nota que tanto a nível mundial como a nível de país, até no nível municipal, todos os casos de notificação ou confirmação ou pessoas internadas são pessoas de classe média alta. Você imagine uma contaminação em massa no Paraisópolis, em São Paulo, no Morro do Alemão, na Rocinha. Há casos realmente isolados nesse bairro, mas seria muito pior do que São Gotardo. Você imaginar uma Rocinha, um Morro do Alemão, um Paraisópolis com contaminação em massa. A concentração é muito grande. Por felicidade, no mundo todo, parece que o único país onde a concentração um pouco maior foi da classe C e D foi nos Estados Unidos. Mas em outros países, e no Brasil também, a contaminação quase toda ela deve ser da classe A e B. Inclusive hoje nós temos 2 governadores contaminados, né, o do Rio de Janeiro e do Pará. Então, para vocês verem, por exemplo, os 24 primeiros contaminados em Brasília foram o pessoal da comitiva do presidente que foi a Miami. Então, você vê pessoal que fez turismo por todo o país, por transatlântico, ou mesmo dentro do país. O
que o pessoal chegou à conclusão? Que a pessoa de classe C e D anda num carro sem ar-condicionado, ele abre a janela, ventila mais. Nenhuma casa de uma pessoa mais carente tem ar-condicionado, ele abre a janela para poder ventilar. É uma teoria que não é eu que falo, é a Organização Mundial que fala que quem é mais carente tem que fica mais livre, né? Não tem aquele conforto que muitas vezes traz o isolamento, onde a contaminação é mais fácil. Mas é mais aglomerado também. Aglomerado. Mas você pode ver aqui no estado de Minas, por exemplo, as 3 regiões que tem menos notificação, que é Jequitinhonha, Norte de Minas e Noroeste, são os municípios mais pobres, com a concentração humana muito grande. E, no entanto, cidade como Monte Claro, ciência muito pequena, Pirapora, Januário, Canaúba. Então, assim, cidade de uma população bastante grande e que tem uma incidência pequena. Não sei se isso é bom ou ruim, mas a gente tem notado até agora que, felizmente, não tem atingido muito as favelas. É o caso de São Gotardo, que nós temos muita gente concentrada na Guarda, em alguns bairros da cidade também. Exatamente, a Guarda principalmente. Exatamente. Então você vê assim, todos os casos suspeitos que nós temos na cidade, que uma coisa é confirmada, outra coisa é suspeita. Nós temos alguns casos na cidade que são suspeitos, que são isolados, e são pessoas tudo que trabalham, até servidor público, né, médico, mas que foi feita uma viagem para Belo Horizonte, foi partido, e está suspeito. Então, mesmo nos casos suspeitos, você vê assim, pessoal que pôde viajar, pôde ter contato com outra cidade. E felizmente, o Daniel até fez uma estatística, todas as cidades que vem o pessoal para a nossa cidade, Pedreira, Maranhão, Codó, algumas cidades, São Francisco, tem muito pouco caso. Não tem nada, essas que... Nenhuma dessas cidades tem caso confirmado. Então você vê assim, é triste falar assim que o pessoal mais carente, mais concentrado ainda, a incidência é muito pequena, mas por outro lado também nos dá tranquilidade desse fato, porque a gente cabe a analisar dados todo dia. Eu assisto notícias às 4 da manhã, em todos os canais, na hora do almoço, à tarde, à noite, vai estar acompanhando o que cada cidade está fazendo, o que o Estado está fazendo, a União, para a gente poder estar baseando em alguns dados, né? Porque a gente tem que ter dados na mão, né? Toda fato não é argumento. Então, assim, não adianta a gente trabalhar em cima de dados que não existem. Então, cabe a nós estar sempre atento e monitorando, avaliando o pessoal da vigilância, o pessoal da assistência, da atenção básica, para que a gente possa estar nos orientando como a gente vai trabalhando, dia a dia. É uma coisa que não é diária, é quase toda hora. Tem que estar atento a tudo que acontece no mundo, no país, no estado e no município. Prefeito, só aproveitando o microfone para próximo senhor aí, a gente sabe que o governo federal entrou com a ajuda de R$600 de cabeça para as pessoas que não têm muitas condições nesse momento. Também todo o país e todo mundo, muitas pessoas perderam trabalho. Existe um projeto de prefeitura, é possível também a nível municipal uma ajuda para pessoas que vão ficar em situação de risco financeiro? Olha, no primeiro momento nós estamos tentando estruturar a questão da saúde no aspecto de infraestrutura. A prefeitura repassou R$290 mil para a Sociedade São Vicente, através da Irmandade, onde está sendo comprado 3 ventiladores de dentro. E também recursos oriundos do empresário rural, do empresário urbano, para a compra de mais ventiladores, mais leite para isso. Então nós temos hoje a cidade da Santa Casa e mais 2 alas, um terceiro pavilhão, para que a gente possa dar condições de atender todo mundo. A gente sabe que alguma coisa é feita na parte assistencial, igual o Marilene mesmo falou, da questão da merenda, das pessoas mais carentes, mas no momento a gente vê que a necessidade do município contar com uma infraestrutura mais robusta na área de saúde seria prioridade. A gente sabe que as
cidade tem que continuar caminhando, tem que olhar com um olhar para todas as classes, desde o produtor rural que vive no Funchal, na Bela Vista, como também a guarda, então já é o pessoal que trabalha no campo. Então, assim, hoje é mais interessante para a nossa cidade dar condições do pessoal produzir. Imagina uma cidade igual muitos que tem no país, no mundo, com o comércio parado, que não tem outra atividade, ela vai virar um caos por uma coisa. Então nós temos que preocupar com a questão social, mas também com a infraestrutura, como é que nós vamos viver após essa crise. Nós temos que dar condições de envolver, crescendo economicamente. Então isso no nosso meio é mais interessante para a nossa cidade. Porque cada cidade tem sua particularidade. Cada município, cada estado, cada governo a nível federal. Então assim, nós achamos no momento a gente trabalhar firme nessa área de saúde e na infraestrutura de produção. Prefeito, o senhor disse agora há pouco que gosta de estar analisando dados, números para tomar algumas decisões. A gente sabe que é um momento de crise na saúde, né, mas também momento de crise financeira. Segundo o estudo da Federaminas, falando sobre a sobrevivência do comércio, 29,3% das empresas disseram fechar as portas de vez se a quarentena, né, se esse período não acabasse até o dia 30 de abril. A gente vê pessoas penando para pagar suas contas, boletos, aluguel. O senhor não acha assim que de repente não seria o momento para ter assim um pouco mais de consideração com essas classes? A gente vê reclamação dos proprietários de academias, salões de belezas e outras áreas, desde que eles possam estar funcionando de forma responsável, né, de forma organizada, respeitando algumas regras de higiene, porque hoje o que a gente vê alguns podem trabalhar e outros não. Por exemplo, em Guarda dos Ferreiros, a gente sabe que um lado pertence a São Gotardo e outro lado pertence ao município de Rio Paranaíba. E até agora, né, os decretos são diferentes. Os proprietários de salões de beleza, academias podem trabalhar respeitando as regras de higiene no lado de Rio Paranaíba e no lado de São Gotardo não, sendo que apenas a avenida principal, a Avenida Hermenegildo José de Oliveira, ela divide, né, os dois municípios. Por que não há esse consenso entre as administrações, né? Os proprietários dos salões, das academias estão questionando. A gente sabe que muitas das vezes não há acordo entre das administrações em algumas demandas necessárias para resolver os problemas do distrito, mas qual seria o melhor caminho nesse momento para a Guarda dos Ferreiros? Posso completar? Acho que eu fiz uma pesquisa, não sei se tiveram acesso, a grande parte da população, a pesquisa até me surpreendeu pelo número de votação nas redes sociais, a grande parte quer que loterias, que academias, fisioterapias, salões voltem a funcionar. E na verdade eles estão funcionando. Estão funcionando clandestinamente 90% do salão. Será que isso não leva a uma contaminação maior? Porque sai do salão, que tem um esterilizador, vai para a casa do cliente, que ali não tem nada, vai trabalhar de forma improvisada. Será que não é o momento de liberar esse pessoal? A maior questionamento desse pessoal é o porquê que o supermercado então não funciona o sistema delivery, que ele também poderia funcionar, e os salões, academias e demais ainda continuam fechados. Nesse momento, às 10 horas, nós terminamos a reunião do comitê. Ainda não foi determinado da que forma vai ser feito, mas há consenso de todos os membros do comitê que realmente, dentro de 1 ou 2 dias, no máximo, 3 dias, vai ser aberta alguma parte desse segmento. E a tendência é que ao longo da semana que vem, a pessoa vai liberando à medida que você tem a segurança necessária para a abertura. Então o pessoal da vigilância está trabalhando firme nesse aspecto, a partir de hoje, para que esses protocolos, como é que vai funcionar, que o objetivo nosso não é fazer com que nenhum setor da economia do município fique discriminado ou fique sem produção. Tanto para os clientes, para os pacientes de fisioterapia, ou a parte odontológica, a parte mesmo do salão, restrito, sem ter esse serviço, mas também para os profissionais. Mas é preciso que ele tenha responsabilidade. Já aconteceu numa primeira reunião, nós restringimos
na outra nós liberamos e no sábado, numa reunião de emergência, nós fechamos de novo. Então, para que não aconteça isso aí, a gente está tomando medidas assim, que vá abrindo de maneira responsável, que a gente não possa estar abrindo e fechando. Isso é muito ruim também, né? Essa insegurança é muito pior. Então a gente chegou ao consenso aqui hoje que nós vamos estar abrindo todos os setores, mas de maneira gradual, de maneira muito responsável, para que a pessoa possa abrir uma academia ou sei lá qualquer comércio e depois daqui uma semana, 10 dias tem que fechar de novo. Isso é muito ruim, né? Você contrata o pessoal, dispensa. Então nós estamos tomando esse cuidado, já é consenso geral do comitê, todos estão cientes que é necessário, mas não vamos fazer da maneira responsável, não é no dia do dia, na medida que estiver estruturado o setor de vigilância juntamente com o comércio, vão estar liberando. É a ideia nossa, o mais rápido possível. Agora é da Leandra, da questão de... E aí, complementando isso que o prefeito falou, a gente separou por segmentos, né? Porque existem segmentos que oferecem maior risco e outros menores. Então, a gente também fizemos essa divisão por segmentos. Hoje a reunião foi muito extensa de manhã do comitê, então não foi possível fazer as deliberações. Então, na sexta-feira nós iremos se reunir novamente para ver qual a melhor decisão, né, para o nosso comércio, voltando aos poucos, né, de acordo com cada segmento. Quando você fez a pergunta em relação à questão dos casos subnotificados, confirmados, né, investigados, é porque conforme o protocolo, né, toda agora síndrome gripal, ou seja, você chega com febre, tosse, né, ou dor de garganta, queixa, agora ela tem que ser notificada. Então nós vamos notificar todos esses casos. O caso que entrar como suspeito já é um paciente que entrar no sistema com dificuldade respiratória. Ou seja, então a gente só vai coletar exame desse paciente com uma situação de moderada a grave, tá? Então, quando a gente fala em subnotificado, porque pode se passar muitas síndromes gripais que talvez pode ser o Covid-19 e não vai fazer exame. Então, assim, pela recomendação hoje da Secretaria Estadual de Saúde, a gente não vai coletar exame de todo mundo que chegar com gripe, somente dos casos com dificuldades respiratórias. Então, por isso da importância do isolamento social. Mesmo os pacientes com sintomas de gripe, né, gripe leve, moderada, ele tem que ficar em isolamento por 14 dias. Só depois que ele é liberado, né, para circular e movimentar na cidade. Então, hoje, no nosso caso, nós temos apenas um caso suspeito que está aguardando a análise de exame, porque ele entrou em sofrimento respiratório, com uma dificuldade respiratória. Só um, tá? Então, não tem mais nenhum caso aguardando. Os outros estão sendo monitorados porque eles foram notificar a síndrome gripal e ele é monitorado diariamente. Como é que está, evoluiu? Se algum caso desse paciente, desses hoje a gente tem 31, mais ou menos acho que 31 estão no monitoramento. Se um desses vier complicar com uma dificuldade respiratória, ele já vai entrar com caso suspeito. Então é assim que funciona a questão da epidemiologia, né, e o acompanhamento dos casos. Leandro, mediante a situação que a gente está vivendo em São Gotardo, há uma ameaça muito séria do aumento de casos do coronavírus aqui no nosso município, ou pelo que vocês têm acompanhado, está sob controle até o momento. A gente vê que algumas cidades, né, adotaram algumas medidas mais enérgicas, criando as barreiras sanitárias, não para impedir o direito de ir e vir das pessoas, mas para orientar, né, uma barreira mais orientativa. Por que essa medida não foi tomada aqui em São Gotardo? Não houve essa necessidade, já que São Gotardo recebe várias pessoas, né, de outros estados, outras cidades? Então, a gente não pode falar que a gente está numa situação confortável, não. A gente, como é um vírus novo, né, e de uma... a gente hoje ainda não tem como dar essa resposta. Aquilo que a gente fala, a gente não tem uma seguir, né, diária de como a gente deve tomar e quais as providências que a gente deve seguir. Porque a gente sabe a importância do comitê, que cada vez que acontece um fato novo, a gente tem que reunir e tomar as decisões da melhor forma possível. E a gente também não tem que seguir somente
o que a gente acha, o comitê, a gente está seguindo as normas estaduais e o Ministério da Saúde. Então, assim, a gente tem cidades com porte de tamanho de São Gotardo um pouco maior que ainda não tem nenhum caso. Então, assim, se a gente comparar, a gente talvez não esteja numa situação tão confortável tendo casos de positivo, né? Então, isso ainda não serve de parâmetro, a gente não tem condições de dar uma resposta positiva ou negativa em relação a esse questionamento. Nem com relação à barreira sanitária. Então, a barreira sanitária, algumas cidades, né, colocou esse tipo de ação, considerando que ninguém entra e ninguém sai. Então, isso aí acho que depende muito de decisão de cada prefeito, junto com o seu comitê. Muitas cidades ainda nem têm comitê, a gente tem cidades vizinhas que agora estão providenciando a criação do seu comitê. Por exemplo, Belo Horizonte agora vai proibir entradas e saídas, né, principalmente entradas daqueles casos daquelas cidades que não estão cumprindo a quarentena. Então, que deu um relaxamento aí nas decisões. Então, Belo Horizonte hoje todo o comércio é fechado, né? Nenhum shopping, nada hoje é aberto. E as cidades que vão até Belo Horizonte hoje, que não estão cumprindo a quarentena, eles estão proibindo a entrada. Então, assim, isso vai depender da realidade de cada cidade e de cada decisão ali que as autoridades, né, achar melhor para aquela cidade. Então, assim, a gente teve cidades aqui perto que fez e hoje já não está mais com essa barreira sanitária. Sim, para a nossa realidade. Para a nossa realidade, hoje a gente tem, por exemplo, muita gente fala, nós recebemos muitos trabalhadores vindo do Maranhão do Norte, né, aquilo que o prefeito colocou. Ainda muitas regiões, ainda tem muitos poucos casos, a gente está monitorando principalmente uma grande parte que vem das cidades que a gente tem maior conhecimento pelos cadastros dos usuários nas unidades de saúde. Então a gente está acompanhando os casos dessas cidades. Então, por exemplo, Pedreira, não lembrei, Codó. Essas cidades, hoje o Maranhão, eu tenho até que o dado foi tirado de ontem, São Luís tem 152 casos, Imperatriz 4, Açailândia 1, Poço do Lumiar 4, São José do Ribamar 8, Timon 2 e Cajapió 1. Então, a circulação que a gente tem de pessoas vindo dessa região, ainda as cidades de onde elas circularam não tem nenhum caso positivo. A gente está tentando fazer esse monitoramento. Mas a gente também vai começar com um trabalho mais concentrado na guarda de orientação, principalmente essas casas de uma aglomeração maior, porque o nosso medo é realmente esse vírus chegar a essas regiões mais vulneráveis, assim como acontece nas grandes cidades. É uma preocupação também de as autoridades em relação a isso, porque a gente sabe que nessas casas que tem 20 pessoas no domicílio, como que vai fazer isolamento social ali dentro daquela casa com 20 pessoas, né? Então isso é muito preocupante, sim. Então por isso, né, da gente fazer um trabalho de orientação e de, mais uma vez, pedir essa questão mesmo do isolamento social. Leandra, logo que surgiu a confirmação do caso na última sexta-feira, a gente viu um certo desespero da população nas redes sociais e muitas críticas ao setor de saúde da cidade. Eu até queria abrir esse espaço aqui para que você explicasse em nome do setor aí de saúde como funciona, que as pessoas insistem que vocês estão omitindo informações. Eu acredito que você não pode inventar um caso de coronavírus. Você tem um suspeito que está lá tomando oxigênio e que você não pode positivar ele como coronavírus nesse momento. Acho que é bem por aí. Eu queria que você aproveitasse esse espaço para esclarecer como são feitas as divulgações do coronavírus. Não só que eu tenho a impressão que isso é um protocolo que vocês seguem a nível de Brasil. Leandro, só também queria complementar aqui, tem a ver com o que está dizendo, a questão da mídia também que tem trabalhado, principalmente a gente vê no grupo que foi criado aqui para ter essa ponte entre comitê, a Secretaria de Saúde e a própria imprensa. A gente viu médicos, né, fazendo campanha assim, contra o coronavírus, o Dr. Jorge, algumas pessoas. A gente até agradece muito essas pessoas por estar colocando o seu rosto na frente de uma câmera e pedindo a população para o isolamento, para as regras, né? De qualquer forma, a gente também viu vídeos na cidade de médico
de certa forma, deu, como o João Carlos falou, um certo terror na população. Um profissional de saúde poderia ter até 50 casos aqui de coronavírus na cidade, assim, que não foram notificados ainda. Então, eu gostaria também que você comentasse junto disso que você está dizendo, essa coisa do terror, e outra questão também, que é a questão do preconceito, né? Porque acaba que as pessoas criam um certo... Quer saber o nome de quem está envolvido, quem tem a doença, de que cidades que vieram, as pessoas ficam meio olhando para aquela pessoa como se ela fosse um demônio, não sei o que era. Então, eu gostaria que você falasse um pouco dessa questão da divulgação, inclusive, que parece que vocês estão fazendo aí de uma forma muito bacana, realmente. Então, aproveite e já comente da fake news, que já começaram a rodar por aqui. 2 casos, 3 casos. A gente vai até mudar, né, o formato do nosso boletim epidemiológico, que a gente divulga diariamente, assim que o Estado publica a relação dos casos confirmados no Estado de Minas. Então, o município ele tem um serviço de vigilância, né, em saúde. Dentro da vigilância em saúde funciona a vigilância epidemiológica e a sanitária. Então, todos os casos suspeitos, qualquer estabelecimento, tanto público e privado, ele tem que comunicar ao setor de vigilância. Então, isso é uma coisa muito bacana que o SUS tem, que é tudo interligado, né? Então, como são doenças de notificação compulsória, ou seja, é obrigatório, qualquer pessoa, profissional de saúde, laboratório que atender um paciente, ele tem que notificar o setor de vigilância epidemiológica. O setor de vigilância epidemiológica toma as providências, alimenta o sistema que é estadual e é encaminhado a nível nacional, né? Que é o SINAM, né, que é o Sistema de Informação de Notificação e Agravo, né, de Doenças de Notificação Compulsória. Então, alimenta esse sistema, igual o caso suspeito. À medida que ele foi suspeito, então, coletou exames, ele entra, então, para uma base de dados para ser investigado e ver qual o resultado que vai ser para computar como positivo ou negativo. Então, assim, esse caso como positivo depois do resultado de exame. Então, uma pessoa que evoluiu super bem com a doença, não teve complicação, não precisou de hospitalizar, não precisou de tomar nenhuma medicação, né, específica, como agora está sendo orientada a utilização da cloroquina. Então, esse paciente não chegou a utilizar nenhuma medicação específica. Então, a Secretaria de Saúde, ela trabalha com transparência, e hoje qualquer pessoa, qualquer cidadão, ele tem acesso aos meios de informação, inclusive o boletim estadual, né, que você entra no site da Secretaria Estadual de Saúde, você vai conseguir ter o acesso, né, todo dia, após as 10 horas, do resultado oficial da Secretaria Estadual de Saúde. Porque a análise de exame hoje, ela é super rigorosa e ela é controlada hoje pela FUNED. Então, todos os laboratórios hoje, né, têm que seguir essas recomendações, né, tanto da Secretaria Estadual de Saúde quanto dos próprios laboratórios que são credenciados para realizar o exame. Então, a gente não está para omitir, a gente não tem essa intenção, até porque não é papel nosso, realmente é mostrar a realidade e que todo mundo encara o processo como uma situação séria, de muita responsabilidade, muito comprometimento com a questão da saúde pública, que eu acho que a maior pena para todo cidadão é ele contrair o vírus e ele vir a óbito, ou ele transmitir para o pai e para a mãe, que pode também ter as consequências mais graves. Eu acho que essa é a maior pena nossa hoje em relação ao Covid. Não é a multa, não é a questão só do isolamento. Mas a gente tem todo esse controle, né, e todos podem ficar tranquilos que a Secretaria de Saúde também tem interesse de trabalhar com a transparência em relação aos casos. Realmente a gente começou agora com a divulgação de vários médicos, foi uma ideia até da Michelle, que já tinha feito um trabalho desse há um tempo atrás, né, Michelle, em relação à dengue. Então, todos os médicos se prontificaram em fazer vídeos orientando a população que deve permanecer em casa, sair extremamente quando for necessário. Então, estão todos fazendo as orientações de medida mesmo de isolamento social. Então, eles estão contribuindo conosco nesse momento aí que é de suma importância para todos nós. E aí, quando o médico coloca a questão que pode ter até 50, é a questão das gripes. Agora é o momento, né, de ter muitos casos gripais. E nem todos esses casos vão ser
realizar o exame para fazer análise. Então, quando ele quer dizer que às vezes seja até 50, é nesse sentido, porque a gente tem muitos sintomas gripais que às vezes nem procura o serviço de saúde, né? Ou seja, só deve procurar mesmo quando o caso for de moderado a grave, para não tumultuar nossas unidades, mas que em muitos casos pode ter um sintoma leve e se considera que pode também ser um outro vírus, que não seja os vírus comuns, pode ser o H1N1, pode ser o Covid-19. Então, assim, hoje, que a população tem que entender que quando a gente pede isolamento social, é que o sistema de saúde só está preparado para coletar exames de pessoas graves. Então, esses leves não vão coletar. Então, subentende que pode ser, né? Porque é um contágio muito rápido. Você concorda que para o governador, né, toda essa classe que está sendo contaminada muito rápido, é isso que é mostrar que o vírus se dissemina muito rápido. Então, por isso que a gente vem pedir tanto e reforçar essa questão do isolamento social, né? Que os casos simples de gripe não vão coletar, não vão fazer o exame. Leandra, só para responder também, que durante a nossa live a gente está no link da atenção básica e foi feita algumas perguntas. Ainda as pessoas estão em dúvida em relação ao número de respiradores que temos no município. Gente, vamos ficar bem claro, eu acho que isso aí tem que estar claro para a população. Os ventiladores, eles estão extremamente importantes para um paciente grave, que ele vai parar de respirar e ele precisa de uma máquina para fazer o pulmão dele voltar a respirar, certo? Fazer a função para ele, na verdade. Então, hoje, nós temos 2. O pronto-socorro nosso, né? Depois que a gente inaugurou, fez uma ala nova, a gente tem um aparelho, certo? E nós temos um aparelho na Santa Casa para transporte, caso o paciente precisa ser transportado, né? Até ir para um leito de UTI. Hoje é essa a nossa realidade. Lembrando que um paciente grave de Covid-19, se ele precisar de um respirador, ele precisa de todo um aparato para um leito de UTI. Ele não precisa só do respirador, ele vai precisar do monitor cardíaco, ele precisa acompanhar, né, como que está a frequência cardíaca dele. Ele precisa de 4 bombas de infusão, que é um aparelho que vai fazer medicação na veia, que são doses muito pequenas, que tem que chegar nele, senão ele pode ter uma complicação e vir a óbito. Então, assim, são vários equipamentos que, junto com o respirador, vai compor o leito de UTI. Hoje, nós não temos nenhum. Todo esse complexo pronto. Nós temos já adquirido, né, através da Irmandade, 3 aparelhos e mais 3 pela subvenção que a gente passou para o asilo. Então, nós vamos conseguir colocar 6 leitos completos com todos esses equipamentos e pretendemos chegar até 10, caso o Estado de Minas Gerais libere os outros 4 equipamentos para nós, como a gente solicitou, para ter até 10 leitos de UTI. Então, hoje, nós não temos nenhum. Se a gente precisar, nós vamos ter que contar com o Hospital Regional de São Lucas, que é credenciado, certo? Então, daqui 30, 40 dias, se a gente conseguir para as empresas entreguem todos os equipamentos, nós teremos 6 leitos. Para finalizar, Leandra, minhas perguntas aqui da atenção básica, está perguntando sobre os profissionais de saúde, se eles estão preparados e capacitados e se há equipamento de proteção individual. Esse é o grande desafio nosso, né? Realmente, a gente ainda está fazendo um trabalho de orientação, um trabalho, porque senão é fácil quando você tem um caso suspeito, igual a gente teve em casa agora no hospital recentemente. A equipe fica muito insegura, então a gente vai estar fazendo um trabalho, já bem feito, de orientação de como prevenir, né? A questão dos equipamentos de proteção individual. Hoje a gente está tendo muita dificuldade para adquirir, né? Nós estamos comprando máscara de preço assim muito elevado. Você tem uma noção que a máscara cirúrgica a gente comprava a caixa de 50, com 50 mais a gente comprava de R$4 e pouco. Agora ela vai sair para mim por mais de R$200 uma caixa. Então, assim, tá realmente abusivo, né? A gente já fez solicitação, o Estado e o Ministério da Saúde está priorizando os grandes centros que têm já um número grande de casos confirmados, de internados. Então, assim, o volume de equipamento de proteção individual para o paciente quando interna, ele é muito grande. Só para você ter uma noção, esse caso nosso que ficou em 2 dias, nós gastamos mais de 50 máscaras no hospital. Então, assim, é um volume grande que a gente vai gastar.
A gente está adquirindo alguns, a gente não está 100%. Claro, os casos imediatos que a gente está precisando atender, a gente ainda tem uma quantidade razoável, né? Apesar que a odontologia a gente já está passando aperto. Mas assim, a gente está providenciando a compra, por isso que o decreto de calamidade ele foi importante para dar mais agilidade nos processos e a gente adquirir esses insumos com mais rapidez, né? Para a gente também garantir uma segurança para os nossos profissionais. Para finalizar, só mais uma que surgiu aqui agora, está perguntando aqui, Daniel, se a Polícia Militar está junto com a fiscalização para fazer alguma atuação? Sim, o Capitão Sá colocou a disponibilidade da Polícia Militar para atender, ajudar em casos no qual ocorreu a orientação, porém sempre presente com a fiscalização, que é o agente competente para fazer os autos de infração e seguir o decreto. Bom, queria fazer uma pergunta para vocês. A gente sabe que nesse momento Brasil, Minas, São Gotardo, todos sofrendo com a arrecadação. A arrecadação também acaba refletindo na saúde das pessoas. E a gente sabe que a Prefeitura deve passar por grandes dificuldades para cumprir a folha de pagamento dos seus funcionários. Como é que está a situação hoje? E sobre os professores e demais funcionários que são contratados, chegou essa pergunta para mim, qual que é a situação deles devido a essa paralisação que está acontecendo aí na educação? Em respeito da educação, nós tivemos contato com um trabalho conjunto com a Marinês. O objetivo do município não dá prejuízo nem para os alunos, nem para os profissionais da área de educação. Nós estamos fazendo com que alguns feriados, alguns dias de folga teriam no futuro, o saco cheio em outubro, as férias de dezembro, estamos fazendo com que isso se torne uma antecipação que seja complementada nessas datas, onde não teria prejuízo dos transportadores de alunos, não teria prejuízo dos profissionais, todo o setor de educação. Então a gente vê com preocupação, a gente já está preocupado com esse detalhe, para que ninguém tenha prejuízo nesse aspecto, nem o transportador, nem a professora contratada, nem os alunos. Então a gente está trabalhando em conjunto para que a gente possa organizar o sistema que até dezembro a gente possa cobrir toda a carga horária e ter as aulas complementadas nessas datas que seriam as folgas. Na questão da economia, a gente tem uma divergência a nível federal, onde o Congresso aprovou de maneira unânime, né, 400 votos, 70 pontos, em que o governo federal vai repassar aos municípios parte da perda do ICMS, do ISS e do Fundo de Participação. O objetivo disso aí, durante 6 meses, praticamente até outubro, é que os municípios teriam a mesma arrecadação do ano passado nesse período. O governo federal já propôs a repassar a diferença do Fundo de Participação, que já é uma grande coisa também. Então está apenas essa divergência. Então, para que os municípios tenham a estabilidade, a tranquilidade de poder trabalhar com a crise da saúde, também ter mais segmento do seu município, o próprio Congresso, o governo federal tem já se posicionado na questão da compensação do setor. A única divergência é que o Congresso está com uma pauta de atender também a diferença do ICMS e do ISS, enquanto que o governo federal apenas repasse com participação. De qualquer forma, é bastante positivo. E a gente está preparado para isso. O município também, da mesma forma que cai a arrecadação, também cai o nível de serviço, como está muita coisa parada, também a despesa também. Então nós estamos buscando esse equilíbrio para que a gente possa levar realmente o nosso município até dezembro, não com toda a normalidade que a gente gostaria, mas dentro do que a gente acha bastante saudável, bastante razoável. Talvez no mês de outubro, novembro, dezembro a gente tenha um pouco de dificuldade, basicamente são os meses que a gente realmente tem menos arrecadação, e mais encargos, 13º, algumas coisas a mais. Então assim,
é um período realmente que creio que todos os municípios do país vão passar dificuldade a partir de outubro. Tanto é que essa diferença, essa compensação, mesmo que está no Congresso, é até setembro. Então, assim, se nós não tivermos essa compensação em outubro, novembro, dezembro, já são meses de dificuldade financeira, de pouca arrecadação nos municípios, nós vamos ter mais dificuldade ainda, mas creio que a coisa vai fluir. Só que eu já terminando, é isso? Estava comentando com o Hudson, a viabilidade da gente estar podendo agendar tipo uma vez por semana, uma coletiva, mas talvez com um tempo limitado, muito, às vezes, para não dispersar demais e até para não cansar vocês, né? A gente definiu um tempo de duração dessa coletiva, de acordo aí, se a gente vê a melhor maneira, e da gente estar podendo mantendo esse contato, né, com a população, através dos meios de comunicação, né, isso para continuar abertos e está em estudo a figura de outros Deixa eu não, 3 passos pode achar todos os comércios? Olha, é muito difícil você falar em número, mas você sabe, por exemplo, se nós tivermos 10 casos, pela estatística muito alta, apenas alguns casos vão ser hospitalizados. Grande parte daquelas pessoas infectadas, elas vão passar bem, sem tomar remédio, sem nada. Então, e daqueles casos que vão ser internados, alguns casos vão precisar realmente de tratamento intensivo. Então, é uma coisa assim, nós vamos estar monitorando dia a dia, é uma coisa difícil de falar assim, o que vai acontecer no futuro. É bem no escuro. É no escuro, mas a gente já sabe de antemão que alguns países que já saíram dessa crise, já vão viver na normalidade, é que nesse pico realmente de infestação maior, há dados científicos que grande parte dos infectados não sofrem essa baixa, tem que ser internado, ser passado por uma UTI, por exemplo. Então, assim, passar por esses números é difícil. Tanto é que em países que se tem uma confirmação mais rápida, que o número de pessoas são examinadas com muito mais frequência, a mortalidade é bem menor em relação ao número de pessoas já confirmadas. Aqui no país, parece que o Brasil é um dos países que menos tem pessoas já examinadas, né? Então, muito suspeito e pouca confirmação. Talvez nesse aspecto a gente ainda tem muito que caminhar para frente. Mas, de qualquer forma, a gente tem que estar monitorando dia a dia para que a gente não possa ser surpreendido. É um trabalho que o secretário de Educação, através de todos os seus setores, está trabalhando realmente de maneira muito atenta. E a gente está não é para se fazer alerta, nós estamos realmente fazendo trabalho de conscientização para que não aconteça pior, né? A gente sabe que muitos líderes que debocharam desse livro, é o caso do prefeito, para quem acompanha bem a evolução desse vírus, ele falou, não, o Milão está aberto, ela tem que crescer, né? Então, assim, coisas desse tipo. Nós tivemos o primeiro-ministro da Inglaterra, o Boris Johnson, que foi lá muitos internados já com confirmação, ele foi lá, pegou na mão. Aí já tem o presidente dos Estados Unidos que fala que a culpa é da organização que não divulgou os dados da China, sendo que ele próprio, né, não levou muito a sério isso. Brasil. Não vamos falar do Brasil, é coisa um pouco mais complicada. A gente pode estar confundindo a questão sanitária com a questão ideológica. Mas vamos falar dos grandes líderes mundiais, que isso aí não tem nada a ver com nós, né? Pode falar à vontade. Mas só para exemplificar, né, que existem pontos de vista de diversas formas. O que é mais grave nesse momento, você desfazer, menosprezar, ignorar esse vírus, que é muito agressivo. Me parece que depois da gripe espanhola, que foi em 1920 e pouco, né, é a pior crise do mundo. Né? E a gripe espanhola foi um caos.
talvez num dia de hoje fosse até mais branco que esse vírus de hoje. Então hoje, com toda a tecnologia, toda a informação que nós temos no mundo, ela é muito mais agressiva que a Pai. Então, por isso é muito sério. Nós não podemos estar trabalhando de maneira negligente, de maneira irresponsável, mas também não podemos fazer também um alarde mundial. Nós precisamos trabalhar realmente com o pé no chão. Esse é o recado que a gente faz. Se a Leandra concordar, nós podemos fazer esse coletivo toda quarta-feira, 10 horas, das 10 às 11. Eu prefiro na sexta, porque aí a gente fecha a semana. Né? Pode ser também. Não, ótimo. Sexta-feira, das 10 às 11. Fechado. Aqui na Câmara, sempre das 10 às 11. Nós temos um horário definido, né? Que até quando você está nós vamos estar bem rigoroso. Mais tranquilo também. Nós vamos estar bem rigoroso no horário de começar. Agora, pode ser 11h01, 11h02. Da próxima vez a gente pede para que deixe o sistema sonoro ligado, que vai facilitar tanto a nossa vida quanto a de vocês aí. Vocês já encerrarem? Vamos encerrar agora. Alguém quer deixar um recado final para a população? Esse coletivo é a partir dessa sexta? Não, na outra. Não, a gente já. Tá muito longe, não? Não, tá bom. Tá, não, vai ter um feriado aí de segunda e terça. Isso. Né? Vou deixar para sexta que vem.